Aleluia. Obrigado, irmãos, pelo carinho. Pastor Domingos, meu amigo. Fomos 3 vezes juntos para o Japão e temos andado por esse Brasil aí em inúmeras conferências, levando o amor, louvor, a palavra. É uma alegria estar de volta aqui nessa casa. Irmãos, como eu falei, eu estou no ministério desde que eu tinha 16 anos de idade. Eu comecei servindo os meus pastores, então eu fui jovem. Toda a minha juventude eu passei no ministério, toda, ministrando na igreja local, como líder de louvor em Porto Alegre, onde eu sirvo. Nunca saí da minha igreja, da minha congregação lá em Porto Alegre, onde eu estou até hoje, onde eu conheci minha esposa, me casei ali, e aonde tive meus filhos, que estão crescendo também ali na vida da igreja, e essa é uma grande bênção, poder viver a igreja local, com intensidade, com integridade, com aliança. Eu louvo ao Senhor por ter tido esta honra de estar na nossa igreja, que me envia pelo mundo afora, e tenho viajado esse planeta inúmeras vezes, de um lado para o outro, todos os continentes. Agora daqui uns dias já estou saindo para a África, vou para o Senegal. Nunca ministrei no Senegal, já ministrei em vários lugares da África, mas nunca fui a Dakar. E é o meu 52º país, que Deus me dá a honra de visitar. E para mim, a vida cristã, irmãos, é uma vida de fé. Amém. E para mim, fé sempre envolve movimento. Não é uma coisa parada, estática, mas é alguma coisa que Deus move dentro de nós, como eu falo nesse livro, quando a nossa fé se move dentro de nós, e ela se torna na realidade, na autenticidade, tudo aquilo que nós somos. E esta palavra de hoje fala sobre a nossa carreira, fala sobre esse movimento da fé na nossa vida, e o nosso texto está lá em Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se aprega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então isso é vida de fé, irmãos. Aqui a palavra fala que essa é a nossa carreira. Glória ao Senhor Jesus. E uma carreira que nos é inspirada, e aqui a inspiração vem de antes do capítulo 11, que fala sobre os primeiros heróis da fé, depois os patriarcas, depois Moisés, e assim os israelitas, muitos, Samuel, Davi e tantos outros homens que viveram a sua fé. Essas são as nossas testemunhas, mas nós temos também na nossa geração, gente que viveu a fé. Nós temos nossos pastores, eu tenho lá em Porto Alegre, meus 2 pastorzinhos, um já tem 90, outro 91, eu chamo eles dos meus heróis da fé. Glória ao Senhor Jesus, porque vi esses homens pagando o preço pelo reino de Deus, e louvado seja Deus, irmãos, que nós continuamos tendo uma grande nuvem de testemunha, de gente séria, comprometida com Deus, na nossa geração, para quem nós podemos olhar para essas pessoas, e possamos dizer, eu quero correr como esse cara. Eu não preciso ir lá para Abraão, né? Eu imagino Abraão, irmãos, naquela época não tinha Bíblia, não tinha CD, não tinha DVD, não tinha pregador, não tinha nada. Era um cara sentado no deserto, e ele vem Deus e conversa com ele. Ele entra na sua tenda e diz: Sara, é o seguinte, faz as malas, reúne todo mundo, nós vamos sair. Eu estava lá, eu conversei com Deus, e Deus disse: vai para a terra que eu vou te mostrar. Ela: Sara, tu não sabe nem para onde a gente está indo? Você sabe como é mulher, né? Imagina quantas perguntas ela fez para o Abraão. Para onde mesmo? Não, é uma terra que Deus vai nos mostrar. Nós vamos sair aqui para frente. E
né, e vão levar tudo que é nosso. Irmãos, são verdadeiras loucuras. A gente lê o texto e a gente pensa que é simples. Não, mas foram homens que se moveram por sua fé, pela revelação de Deus no seu coração. E assim também você pode chegar até Moisés. E imagina, Moisés era um cara, era um fugitivo. Vivia no deserto apacentando as ovelhas do seu sogro. Não era nem dele. Era um cara que não tinha patrimônio, um cara que não tinha dinheiro, né? Devia ser um pacatão com uma vara, tocando ovelhinha, como aqueles cara que a gente vê no Oriente Médio, tocando ovelhinha, parando em qualquer sombra, jogando pedrinha, e assim, e de repente Moisés estava ali jogando pedrinha, cuidando das ovelhas, e vê uma sarça ardendo. Ele disse, eu vou lá ver aquela maravilha, e sobe até lá, e tem aquele papo com Deus, e Deus disse, olha, eu vou te mandar fazer uma coisa, vai lá conversar com o faraó, e diz para o meu povo ir. Ele chega, desce, chega em casa e diz, Zípora, eu estava lá no monte e Deus conversou comigo. Ele disse para eu ir lá conversar com o faraó e dizer, deixa o meu povo ir para que me adorem no deserto. E ela disse, está doido meu, o faraó queria te matar até pouco tempo, tu acha que ele vai te deixar vivo? Não, mas Deus me mandou. E Deus prepara Moisés, e Moisés encara aquela tarefa, irmãos, e vai pelo deserto afora, numa viagem talvez de 5 a 10 dias, junto com o seu irmão Arão, e chega lá na presença do faraó, que por certo ele conhecia, que devia ser um seu parente de criação, né, porque Moisés era filho da filha do faraó, talvez até o seu irmão de criação, e disse, faraó, é o seguinte, eu estava lá no Sinai, conversei com Deus, e Deus disse o seguinte, para você deixar todos os israelitas irem embora, para você deixar essa força de trabalho, que é o povo de Israel, ir embora daqui. Né? A gente lê na palavra, parece que é simples, mas a coragem que esse homem teve que ter, de chegar na frente do faraó, e dizer, deixa o meu povo ir, né? E cada uma das pragas que foi se impondo ali, e a vontade de Deus se impondo ali, foi um homem de fé, que mudou seus paradigmas, mudou seu medo, o pavor que ele tinha, né? E Deus o colocou ali, para fazer uma coisa completamente diferente. Gente de fé faz coisas diferentes. Erga sua mão e declare isso. Gente de fé faz coisas diferentes. Gente de fé faz coisas impossíveis. Glória ao Senhor Jesus, aleluia, é isso que Deus tem para você. Isso são os heróis da fé, irmãos, e você vai vendo pela palavra, Deus movimentando homens, alguns muito capazes, mas outros que não tinham capacidade nenhuma. Que capacidade tinha Davi? Davi era um menino simples, comum, ordinário, que estava lá no deserto também cuidando de ovelha, mas Deus via aquele coração, ao ponto de um dia chamar um homem segundo o meu coração, aleluia, porque Deus viu riqueza, e Deus viu fé no coração deles. E é essa fé que chega, irmãos, no Novo Testamento. É por isso que o escritor de Hebreus declara, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Aleluia, glória a Deus. O objetivo da fé, nos levar a ter um testemunho, um bom testemunho. Você pensa que fé é alguma coisa para bonito, é só para fazer milagre? Não, meus irmãos, é que nos leva a levar Deus a sério, ter bom testemunho de vida, ter bom testemunho de casamento, ter bom testemunho como filho e como filha. Isso nós fazemos pela fé. Deus nos leva a ser as melhores pessoas desse mundo, porque gente de fé tem que ser o maior exemplo que esse mundo pode ter. Quarta-feira nós estávamos reunidos em Brasília, e veio até nós o presidente Bolsonaro, e ali estavam os principais pastores. Pastor Domingos, se não viajasse, estaria conosco também. É um grupo de 120 pastores que oram pelo novo governo, e estamos abençoando esse novo governo, e proclamando o governo de Deus sobre o governo, e o presidente Bolsonaro tem ouvido esse grupo de pastores, e nos ouviu ali. Mas a principal coisa que nós tiramos é que o Brasil precisa de uma outra igreja, de uma igreja, não de uma igreja política, irmãos, uma igreja de fé,
uma igreja de fé. Nós não precisamos ser uma influência política, nós não precisamos ter o governo na nossa mão. Não, esse governo agora é evangélico. Não, o governo tem que ver uma igreja que crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, que pela fé quer o governo de Deus, aleluia, inicialmente na nossa vida. O governo de fé, quando nós queremos viver pela fé, nós queremos o governo de Deus na nossa vida, irmãos, aleluia. É alguma coisa para você, aleluia. E essas testemunhas que nós temos no passado e temos no presente, meus amados, isso é o testemunho da fé que nós temos. E eu quero ser uma dessas testemunhas. Que eu não deixe uma boa música para minha geração, que eu não deixe um rastro de bons discos, de CD, de DVD, de fama na internet. Eu quero deixar um rastro de fé, meus amados, um rastro de fé, que as pessoas que venham atrás de mim, elas aprendam a viver pela fé no ministério, pela fé na família, pela fé nesse mundo tenebroso, aleluia. Essa é a nossa maior herança. O que um pai e uma mãe pode deixar para o seu filho de maior riqueza é ensiná-lo a ter fé, Israel. Glória a Deus, é ensinar a ter fé. O seu filho, a sua filha, não tem herança maior que nós podemos deixar na nossa casa. Eu tenho uma menina especial, irmãos. Ela tem uma síndrome. E uma síndrome chamada Prader-Willi, parecido com a síndrome de Down, assim, para simplificar. Mas nós vimos quando o coração da Aurora, irmãos, com toda a sua deficiência, se encheu de fé. Ela não dorme sem orar, ela não acorda sem orar, ela não sai sem a bênção. Nós moramos, os pastores todos num prédio, ela bate de porta em porta quando vai viajar, para que todos os pastores nos abençoem a vidinha dela, envie. Sabe por quê, irmãos? A fé entrou no seu coração. A fé é uma semente que está plantada no coração de cada um de nós, que Deus quer regar com a sua graça, com o seu amor, com a sua palavra, quer regar dentro de você, e essa semente vai crescer, em nome do Senhor Jesus. Você está sentado aqui, nesta igreja, neste lugar, porque Deus quer que a semente de fé no teu coração cresça. Como nós falamos, para alcançar grandes alvos para Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. E aqui começa o nosso texto, irmãos. Fé é a capacidade sobrenatural dada por Deus para fazermos aquilo que naturalmente não conseguimos fazer. Entenderam? Anote. Fé é a capacitação sobrenatural dada por Deus para nós fazermos aquilo que naturalmente não conseguimos fazer. Tem muita coisa que a gente não consegue fazer e chegam horas da nossa vida que aparecem outras que nós nem imaginávamos. Eu lembro quando eu casei, o desafio que eu recebi, eu não sabia que era tanto. Como agradar e cuidar de uma esposa. E a Rosana deve dizer a mesma coisa quando ela casou. Como cuidar e agradar um marido. Como você ser um homem segundo o coração de Deus dentro da sua casa. Depois, quando nascem os filhos, Senhor, como que eu vou transmitir a tua graça? Quando o filho chega adolescente, quando o filho entra na faculdade e dá um nó cego na cabeça e começa a pensar um monte de coisa, e começa a ter vontade, e começa a ter ideia, e começa a ter análise, né? E você, como pai cristão, fica ali 40 anos mais velho que ele, não sabe nem que tipo de linguagem. Tem que usar para conversar com aquela criatura. Sabe o que funciona, irmãos? Fé. Fé é para você fazer coisas que naturalmente você não consegue fazer, só na sua força do braço. É para ir além. Quando eu comecei o projeto no Oriente Médio, 21 anos atrás, comecei a trabalhar no Oriente Médio, irmãos. Cheguei lá, não sabia falar a língua, já falava um bom inglês, mas lá
o inglês do árabe é complicado, para você começar a se entender, para você começar a colocar ideias, e depois começar a pregar e ministrar por lá, irmãos. Irmãos, é uma canseira. Várias vezes eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Né, irmãos, mas aí entra a fé, para você fazer coisas que você não consegue fazer na sua força, mas consegue fazer no poder e na graça do Senhor. Esta carreira é a carreira proposta por Deus para nós vivermos. E a fé sempre vai te colocar em movimento. Sabe o que é louvor? Com alegria, com pulo, com dança, com celebração. Sabe o que é isso, irmãos? Não é manivela que a gente dá do púlpito. É fé. Jubilar o Senhor é fé. Ser alegre diante de Deus é fé. Ser santo diante de Deus é fé. Isso não é na força do corpo. É quando a fé começa a gerar dentro do seu coração esse desejo de fazer coisas impossíveis. É fácil para um jovem ser santo e puro hoje? Não, não é, de jeito nenhum. Você está a um clique da pornografia, você está a um clique da impureza, você está a um clique de toda a porcaria, de todo entretenimento, de toda a ideia de suicídio, você está a um clique. Mas fé nos leva a decisões. Escreva isso no seu coração. Fé nos leva a decisões. E o que o escritor de Hebreus vai nos falar aqui é sobre as nossas decisões. Sobre as decisões que nós tomamos ou não tomamos na vida. Para sermos as pessoas que Deus quer e fazermos as coisas que Deus quer que façamos. Aleluia! E pela fé, eu adentrei no Oriente Médio, já foram mais de 10 nações dentro do Oriente Médio, nossos projetos, irmãos, inúmeros CDs de louvor e adoração estão varrer o Oriente Médio nesses 21 anos, clipes para televisão, programas de TV, para todos os canais árabes, gravações, livro escrito, irmãos, tanta coisa que Deus nos deu, que eu fico olhando para trás, resgate de refugiados, que eu fico olhando para trás, Deus, como que isso aconteceu? Daí a resposta é simples, fé. Fé. Fé movimentou aquele drogadinho que estava lá nas ruas de Porto Alegre, deitado em banco de praça, fumando maconha, tomando entorpecente de tudo quanto é jeito, deitado, deixando a vida passar. Mas um dia veio a graça, o poder, o mover verdadeiro de Deus, genuíno de Deus, e alcançou aquele cara ali naquela condição, meus amados, e a fé movimentou. A fé movimentou, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu não tinha nenhuma iniciativa, nenhuma, eu não conseguia me levantar sozinho, irmãos. Mas, poucos meses depois de crente, eu já estava no ônibus. Poucos meses, não, 1 mês e meio depois de crente, eu estava no ônibus, não sei com dinheiro da onde, porque meu pai não me dava dinheiro nenhum, indo para a cruzada do Billy Graham no Maracanã. Fui direto para aquele lugar, minha primeira viagem como cristão, a cruzada evangelística do Billy Graham no Maracanã, e vi aquele homem pregar e encheu meu coração de fé. Aleluia, glória ao Senhor Jesus, glória a Deus. E ali foi um passo atrás do outro. Poucos meses depois, eu estava no ônibus sem ar-condicionado, sem banco reclinável, sem nenhum conforto, com um violão e uma mochila, indo para o Nordeste, parando de capital em capital. Saí de Porto Alegre naquele ônibusinho, com 45 jovens, aleluia, e parou em Aracaju, parou em Maceió, e parou no Recife, e no Rio Grande do Norte, e foi até Fortaleza, e depois voltamos, pregando, cantando, louvando em praça, ganhando vidas para Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? É a fé que nos movimenta. Quando você recebe a fé de Deus e começa e diz: Senhor, eu vou viver por esta fé, eu vou me entregar a esta fé, eu vou sair do marasmo da minha vida, eu vou sair do conforto da minha vida, eu quero me movimentar, Senhor, para Ti. Eu vou te dizer uma coisa, Deus tem muito trabalho. Não sei quem quer trabalhar aqui, mas eu vou dizer de novo.
Deus tem muito trabalho para você. Deus tem muita coisa para fazer em você e através de você, meus amados, aleluia. E nós como jovens nunca paramos. No ano seguinte apareceu um missionário que tinha uma Kombi, ele punha 15 jovens dentro daquela Kombi, as caixas de som, aquelas caixas velhas, ficava tudo lá dentro, aqueles microfones velhos, mas nós íamos por tudo quanto é canto, irmãos, pregando e levando a palavra de Deus. Um dia nós chegamos numa cidadezinha, nós íamos pelo interior do Rio Grande do Sul, parando nas praças, para fazer o culto evangelístico, e um dia chegamos numa cidadezinha chamada Canguçu, lá no interior do Rio Grande do Sul, quase no Uruguai, e ali de tarde preparamos aquele nosso som, né, os violões, as meninas, era um grupo cheio de vida, irmãos, e começamos a cantar e louvar a Deus, e as pessoas começaram a chegar com as carroças cheias de criança, cheio de jovens, pai, mãe, vô, vó, encheram a praça de carroça que vinham dos sítios em volta. E um jovem, eu lembro, um menino entregou a vida para o Senhor Jesus, ali dentro de uma carroça. Ele olhando nós cantando, vibrando com tudo aquilo ali, e o nome daquele menino é Pastor Odilon, lá daquela carroça. Foi ali o primeiro contato que eu tive com aquele homem. Ele tinha 7 anos de idade. Quem me contou isso foi ele, viu? Quem me contou isso na frente de toda a igreja foi ele. Essa história, que eu não sabia, mas foi ali, ele disse, olhando aqueles jovens cantando, ou olhando aqueles jovens louvando, eu disse, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Glória ao Senhor Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Fé em movimento. A fé vai se movendo, aleluia. A carreira da fé não é medida por resultados, mas por obediência e entrega. Glória ao Senhor Jesus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu amo essa frase, irmãos. Porque aqui não nos põe só em movimento, mas nos põe na corrida, minha gente. Viu? Tem muito crente gordinho, e aqui está dizendo, vão correr, galera. Muito crente gordinho, fica na célula comendo, culto de jovens comendo, viu? Fica nos cultos da igreja comendo, e vai comendo mais, e tem retirão, né? Todos esses caras vêm aí para falar, e você come, e fica mais gordinho, e vai engordando, mas o Senhor hoje te diz, você vai correr a carreira, vai correr a carreira, que te está proposta. Não é para ficar parado. Deus não quer uma igreja parada. Deus quer uma igreja que vai correr esta carreira. Meus amados, o mundo precisa de uma igreja que vai correr esta carreira. Meus amados, isso é vocês, a minha geração. Eu corri minha carreira, eu ainda corro, eu ainda estou correndo, eu não terminei ainda, meus amados, com o chamado de Deus, mas agora é a tua vez. É a vez de outra geração, e nós já estamos formando uma outra geração dos nossos filhos que vão chegando, mas é a tua vez, meu amado. É você que é um jovem cheio de vida, cheio do ânimo, é a tua vez de pegar o ônibusinho para ir para o Nordeste, é a tua vez, aleluia, de ir pregar para as carroças do interior da nossa nação, é a tua vez de correr a carreira que te está proposta. Não brinca não. Se você não correr a tua carreira, ninguém vai correr, essa é sua. É desta geração. O que está faltando é uma geração que vai correr a sua carreira. É isso que Deus precisa. É isso que Deus precisa. Poucos meses atrás eu estava numa conferência chamada Jesus Cop. Alguém foi lá no Jesus Cop? Hein? Mas eu gostei muito de uma coisa ali. Não é aquele estilão free, tatuadão. Não foi isso que eu gostei. Eu gostei da disposição que aqueles jovens têm. E eu estou vendo uma geração um pouquinho menor que vocês aqui, que essa média de idade que está aqui presente, mas que está muito afim de Deus, irmãos.
E eu estou vendo isso com bons olhos, glória ao Senhor Jesus. Estou vendo isso, é uma juventude que está chegando, que está vindo atrás de nós, né? Nós somos a nuvem de testemunhas que eles têm na frente deles, para seguir, aleluia, mas é a nossa vez, nós não podemos parar. Cada um de nós tem a própria carreira, cada um tem que ser fiel na sua carreira. Não adianta vocês querer trilhar o meu caminho, não. Eu posso deixar passos para você seguir, posso deixar rastros que vocês podem ir na direção que nós fomos, mas é a tua própria carreira, meu amado. Deus tem algo específico para a vida de cada um de nós. Amanhã nos cultos eu vou falar sobre o destino preparado por Deus e a maneira que Deus muda os destinos, mas hoje eu te digo, Deus tem a tua carreira. Não é de mais ninguém, é algo que você vai correr, é algo que você vai fazer, é algo que não é o seu líder que vai fazer por você, não, é você. Cada um de nós tem que aprender que Deus nos deu a nossa carreira. E vocês já viram corrida de bastão? Hein? Pasmem, eu já fui corredor. Corredor mesmo, eu corria fundo e corria a corrida de bastão, de 400 metros, da equipe da escola, aonde eu estava. Mas o bastão é assim, ninguém recebe o bastão parado. Ninguém. O cara vem lá e tu já começa. Quando ele tem um ponto X, que tu olha para trás, na hora que ele bater naquele ponto, você começa. E ele dá uma corridinha e já te alcança o bastão e você se manda embora. E o próximo, para quem você passar, vai ser da mesma forma. Se ficar parado, não pega o bastão. Não adianta a gente querer passar o bastão, a minha geração passar para uma geração estática, para uma geração parada. A minha geração, irmãos, foi uma geração de alegria, de salto. Todo esse mover de dança, de celebração, veio através da nossa geração. Nós começamos a disseminar isso no nosso ministério, levando a igreja a saltar e jubilar. Vocês não podem perder isso. Não pode. Não pode perder. Nós fomos a geração, irmãos, eu não estou aqui galanteando a minha geração em detrimento de outra, mas a minha geração, irmãos, não tinha voo, não tinha hotel 5 estrelas, não era ministério com conforto. Sabe como nos recebiam nas igrejas? A gente chegava naquelas igrejinhas em Aracaju, daí os irmãos diziam, os homens vão dormir desse lado, e as mulheres desse lado, e punham um lençol, era no templo, ia dormir, sabe aonde? Nos bancos das igrejas, irmãos, era ali nossa caminha. Então ficavam os jovens ali, tudo em total pureza diante do Senhor, dormíamos ali naquele lugar, né? E não tinha conforto. Hoje esse negócio, né? Só vou em um lugar, se tiver toalhinha branca, né? Se tiver isso, né? Mais o quê? Não, irmãos, minha geração não teve isso. Nós éramos de ônibus. Quando nós levamos o avivamento para o Nordeste do Paraná, com os meus pastores, né? Eles cheios de gás, toda a equipe de ônibus pegava o Nordestão em Porto Alegre, descia em Apucarana, os irmãos iam com as caminhonetinhas D20 buscar a gente, vinham os jovens tudo dentro das capotas e o pastor sentado na frente das caminhonetes, pegando barro. Eu lembro uma vez que eu fui para uma cidade chamada Bandeirante, fomos fazer uma cruzada de evangelismo lá, irmãos, nunca peguei tanto pó na cara igual aquele dia. É porque eu fui na caçamba da caminhonetinha do irmão, era um japonesinho, eu lembro até hoje, eu lembro do rosto do irmão, foi nos buscar em Apucarama, para levar para Bandeirantes, numa estrada de terra, e aquela terra toda, a gente chegava assim, banhado de poeira. Claro que os tempos mudaram, mas irmãos, não pode mudar o coração. Você tem a tua carreira, meu amado, aleluia, ninguém recebe o bastão parado, todos
Todos em Hebreus 11 estavam de alguma forma se movimentando. Abraão se movimentava na direção de Deus, ele buscava Deus. Moisés estava ali, ele subiu ao monte, ele viu, eu vou ver tamanha maravilha, se movimentou na direção de Deus e se dispôs para fazer o que Deus mandou. Eu vou lá para a cara do faraó, eu vou lá, eu vou tomar a minha posição diante de Deus. Todos os homens de fé que você olhar, eles tomaram a sua posição, eles correram a sua carreira. Eles correram. Aleluia. E eu vou dizer uma coisa para você, geração. Se você ficar parado, você vai comprometer a corrida de quem veio antes e vai atrasar a corrida de quem vem depois. Por isso que nós temos que correr a nossa carreira bem corrida. Você não pode perder o passo de quem veio antes de você, semeando a palavra, proclamando o louvor do Senhor. Não, nós não podemos parar a intensidade, temos que dar continuidade. E se você não correr o que Deus tem te dado, essa geração que está chegando, que são as nossas crianças, os pequeninhos que estão nas igrejas hoje, eles não vão conseguir correr, irmãos, porque nós não vamos largar o bastão para eles, porque ficamos parados. E em muitos lugares, a próxima geração das igrejas não sabe o que fazer. A religiosidade tomou conta de tal maneira que tem toda uma geração perdida em muitas denominações, que ninguém deu o bastão para eles, ninguém deu propósito, ninguém deu visão, ninguém deu ministério, não tem louvor, não tem banda, não tem celebração, não tem nada. E eles não conseguem correr, e daí sabe quem ganha? O mundo. O mundo, ó, pac, um atrás do outro. Se vocês olharem dentro dessa própria congregação, vocês vão ver quantos jovens não estão aqui hoje, que já estiveram aqui. Se eu olhar dentro da minha congregação, cheia de discipulado, cheia de ensino, cheia de gordura e cheia de corrida, e de gente que correu legal, mesmo assim, irmãos, tem uma geração que não consegue acompanhar. Não fique parado, corra a sua corrida. E aqui a palavra fala que é com perseverança. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios 5, 15, 58. Com perseverança, meus amados, com a perseverança que o Senhor nos coloca, devemos dar continuidade. Todo corredor nesta carreira tem que ter perseverança, não pode parar, não pode cansar. Nós, irmãos, quem vive pela fé não tem o direito nem de cansar. Sabe por quê? Porque a fé nos renova. Glória ao Senhor. Portanto, meus amados, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aleluia, igreja. Glória ao Senhor Jesus. Então corra a sua carreira com perseverança em nome do Senhor Jesus. E aqui o nosso texto nos ensina algumas coisas. Livremo-nos de todo o peso. Sabe o que é a principal característica do peso na vida de uma pessoa? A impede de correr. Se colocar peso, eu ando na esteira lá em casa quase todos os dias. Eu tenho um determinado ritmo que eu vou legal, mas tem uma hora que eu pego 2 pesos, que aumenta em 4 quilos meu exercício. Eu vou fazendo os bíceps, fortalecendo os meus braços com aquele peso. 2 vezes durante a minha hora de corrida, eu faço 100 em cada braço com aqueles pesos. Mas a corrida faz assim, ó. Quase para. Isso é um peso. Peso é alguma coisa que vai sendo sutilmente colocado sobre nós.
você não sente os pesos que esse mundo vai colocando sobre nós. Por isso que muitas vezes nós precisamos nos desvencilhar de pesos. Você precisa chegar diante do Senhor e tirar os pesos, pesos do teu coração, pesos da tua alma, peso do teu espírito e o peso do teu corpo aqui, ó. Tem que tirar o peso. O peso físico é subjetivo, Israel, mas é necessário perder, viu? Porque o ruim mesmo é o peso da alma, é o peso espiritual. E eu conheço muita gente que foi ganhando peso na sua alma e não consegue mais correr, não consegue mais se mover, estão sobrecarregados, estão arcados e não consegue mais. Você diz, corre, não posso, e está pesado. Irmãos, aqui fala logo depois, e todo pecado, mas muitas vezes o peso não é o pecado, peso é amargura, é dor, é ressentimento, são coisas que a nossa alma foi assimilando, foi um assalto que aconteceu, foi uma enfermidade que te fragilizou, e assim por diante. Peso nem sempre é fruto de pecado, peso é fruto de circunstâncias da vida que vão nos pesando. Minha esposa uma vez foi assaltada, grávida de 8 meses, e foi baleada. Um tiro de 38 na lata. A queima-roupa, aquele ladrão deu naquela mulher grávida. E era minha esposa, aquela mulher. Foi para uma UTI. Não teve nenhuma culpa, mas ali ficou uma tonelada, irmãos. Uma tonelada de medo, tonelada de rancor, tonelada de raiva, tonelada de angústia, que quase maculou nosso ministério. Nós tivemos que nos livrar do peso, passar por oração, por libertação, por cura da nossa alma, por quebrantamento e por perdoar aquela pessoa, entregar aquilo até que o peso saiu completamente. Glória a Deus, aleluia. Mas nós vamos acumulando peso. Hoje é noite de se livrar do peso. Se você tem um peso no teu coração, meu irmão e minha irmã, hoje Deus está te dizendo, hoje você vai deixar nesse altar o peso. E a palavra diz também que é para se livrar do pecado. O pecado é mais direto. Pecado nós já conhecemos a fonte. Sabe o que é pecado, irmãos? Pecado é tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Pronto? Está definido? Então qualquer coisa na nossa vida que é contrário à vontade de Deus, isso é um pecado. Qualquer coisa na nossa vida que é contrário à palavra de Deus, por isso que a gente tem que cuidar muito bem o que a gente fala uns com os outros, porque os nossos conselhos, eles têm que estar de acordo com a palavra de Deus, para não colocar um jugo na pessoa. Que não esteja de acordo com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus, irmãos, é respaldada pela sua palavra. Toda. Então, pecado é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Mas o que está dizendo aqui? Tem que se livrar do pecado também. E hoje é noite de se livrar do pecado também. Sabe por quê? Porque pecado é um empecilho para correr, irmãos. Gente em pecado não consegue ir de jeito nenhum. Ele dá 2 passos para frente e 3 para trás, dá mais 5 para frente e 10 para trás. Isso é uma vida em pecado, não consegue avançar. A vida com pecado não te deixa avançar, porque ela vai ser barrada pelo próprio Deus muitas vezes, mas também vai ser barrada por aquele que governa todo o pecado do mundo, chamado diabo. Quando um crente em pecado tenta avançar, o diabo tem autoridade e autonomia para barrar esse crente. Não, esse aí eu não vou deixar, esse aí é meu. Eu vou manter ele nesse status quo aqui de
pecadinho, de um pé no mundo, de um pezinho na internet e outro na igreja. O diabo quer nos manter assim, irmãos, amarrados pelo pecado. Não deixe o pecado te amarrar, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, libertação do pecado na vida de qualquer pessoa, moço ou moça aqui, neste auditório, em nome do Senhor Jesus. Não deixa o peso do pecado parar a tua carreira, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. E para correr esta carreira, depois de nos livrarmos do peso e do pecado, você tem que fazer mais uma coisa: olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Olhando para Jesus. Aleluia, Senhor. Nunca seremos confundidos. Nós temos um padrão, irmãos. Nós olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador da fé, Jesus. Aleluia, glória ao Senhor, que suportou na cruz, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o peso, venceu tudo aquilo que pode nos escravizar. Jesus levou na cruz. É isso que esse texto está dizendo aqui. Glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor, porque tem solução. Diz para o seu irmão e a sua irmã aí: tem solução, meu brother. Fica tranquilo. Fica tranquilo, não precisa se desesperar, é só olhar firmemente. Não pode ser de rabo de olho, não. Tem que olhar firmemente. Sabe o que é olhar firmemente, amados? Um olhar firme é o que nos dá a direção. Esse firmemente quer dizer que não é uma coisa periférica, não é alguma coisa que você olha de relance, é algo que você olha para seguir esse rumo, para seguir essa direção, para ir para este lugar, para ir aonde está Jesus, para andar como Ele andou. Aleluia! Isso é seguir firmemente. Gente que corre é gente que olha para o alvo. Uma vez perguntaram para o Bolt como que ele corria. Ele disse: quando eu saio, eu já olho para a fitinha da chegada. E só fico olhando para aquela fita, não olho para mais nada. E dou o melhor de mim para ir na direção daquela fitinha. Aquela fitinha é minha, se torna minha propriedade. Eu corro naquela direção até alcançá-la o mais rápido possível. Isso é olhar firmemente, irmãos, para vencer a tua carreira. Né? Nós vamos olhar para Jesus firmemente. Lá está Ele: Senhor, eu vou correr essa carreira, eu não vou perder essa corrida de jeito nenhum, eu não vou deixar nenhum peso sobre mim, não, nenhum pecado, nada que me prenda, nada que me tranque, nada que obstrua o meu caminho. Eu vou correr a minha carreira. Aleluia, Senhor. Eu vou correr a minha carreira até chegar no meu alvo. Aleluia. E quando nós corremos assim, o último versículo lá embaixo diz: não se cansam nem desanimam. Glória a Deus. O que Deus tem para você não é uma vida toda cansada, toda desanimada, uma vida que começa e para. Não. Tu vai deixar todo o cansaço, todo o desânimo em nome do Senhor Jesus hoje. Glória ao Senhor Jesus. Porque hoje é dia de ficar para a corrida, minha gente. Hoje é dia de ficar leve para a corrida, em nome do Senhor Jesus. Para a carreira que Deus tem te dado, meu amado irmão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Glória ao Senhor Jesus.